Bom, então o inquérito policial tem algumas características importantes. Tá? A primeira delas é que ele é um procedimento eminentemente escrito. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas que são feitas no inquérito são tomadas a termo, ou seja, são escritas, e são juntadas ao procedimento. Essa é a ideia. Claro que o nosso Código de Processo, quando previu isso aí, nós estamos falando de um Código de 1941, não se imaginava, então, em recursos tecnológicos que podíamos utilizar na investigação. E, obviamente, quando se fala escrito, não há nenhum tipo de proibição de se juntar ao inquérito policial, vídeos, gravações. Tanto é verdade que hoje, em diversos locais do Brasil, os inquéritos policiais, os depoimentos são feitos todos através do sistema de videoconferência, o que facilita, inclusive, depois do caso, do promotor verificar o que foi dito e o que não foi dito. Segunda característica do inquérito policial, gente, ele é dispensável. Professor, como assim dispensável? Muito simples. O Ministério Público, no caso das ações públicas, ou a vítima, no caso das ações privadas, não precisam do inquérito policial para poder, se for o caso, a ação penal. Basta o quê? Basta, para poder processar alguém, que eu tenha um mínimo de prova contra essa pessoa. Se eu vou utilizar o inquérito ou não, é outra história. Então imagine o seguinte, a Receita Federal, ela investiga uma empresa e descobre que essa empresa está sonegando tributos federais. É uma investigação que é feita pela Receita, através de seus auditores, e ela colhe várias provas a esse respeito. O que ela pode fazer? Simples, ela pega então o resultado dessa investigação, que é o inquérito administrativo, encaminha esse inquérito para o Ministério Público Federal, que, valendo desse inquérito administrativo, pode processar a pessoa, se for o caso, pelo crime tributário, mesmo sem ter o inquérito policial da Polícia Federal. Por isso eu digo que ele é dispensável. Então, terceira característica do inquérito policial, ele é sigiloso. O que isso quer dizer, gente? Bem simples também. Quer dizer que, diversamente do processo, em que a regra é a publicidade, como a gente já falou aqui quando falamos de princípios constitucionais do processo penal, no inquérito policial, justamente porque é uma investigação, se descobrir fatos, é inerente ao caso, se o delegado achar que é necessário, transformar a investigação em algo sigiloso. Ou seja, a investigação pode, o delegado pode, se ele achar que é o caso, dar à investigação o sigilo necessário para mantê-la em sigilo até que se descubra as questões inerentes ao caso. Cuidado, pessoal, esse sigilo ele só vale enquanto for necessário às investigações. O Supremo Tribunal Federal já editou, inclusive, súmula vinculante, dizendo que a defesa tem acesso aos autos do inquérito policial, mesmo que ele seja sigiloso, desde que as diligências já tenham ocorrido. Ou seja, a defesa pode ver os autos do inquérito policial? Pode. Ela pode ver todas as diligências que já foram feitas. Ou seja, se já foi feita a diligência, para que o sigilo? Então eu, como já fiz, a defesa tem acesso. Aquelas que eu farei ainda, eu posso manter sobre elas o sigilo. Quarta característica do inquérito policial, ele é um procedimento oficial. Como assim? Isso é bem evidente, ele é feito pela polícia, portanto um órgão oficial do Estado e, portanto, um procedimento oficial. Quinta característica, o inquérito policial é oficioso. Oficioso vem da palavra de ofício, da expressão, de ofício, ou seja, é algo feito sem necessariamente a provocação de alguém. Como assim? Em via de regra, acontece um crime, se o delegado tomar conhecimento dessa infração penal, ele, sozinho, agindo de ofício, sem a provocação de ninguém, vai determinar a abertura do inquérito policial. O inquérito policial ele é inquisitorial ou inquisitivo, como eu tinha falado no começo lá para vocês, ou seja, é um procedimento feito sem contraditório e sem ampla defesa. As partes em tese não funcionam, não tem parte na elaboração dos atos do inquérito policial. Então, por exemplo, cabe ao delegado ouvir as pessoas que ele achar que são necessárias ser ouvidas, cabe a ele as diligências que ele acha necessárias, não tendo a defesa nenhum tipo de ingerência sobre essas situações. Claro que, apesar de ser inquisitivo o procedimento, é evidente que o indiciado tem seus direitos que têm que ser resguardados por uma questão constitucional, mas não há a participação efetiva da defesa, porque não é um processo, é um procedimento prévio ao processo. Então a grande maioria dos tribunais entende, quase que a unanimidade da doutrina entende isso, da jurisprudência entende isso, que é um procedimento inquisitivo, então que não há
né, contraditório a ser exercido. E por fim, o inquérito policial ele é indisponível. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado não pode dispor do inquérito. Então não existe essa história de o delegado arquivar o inquérito, não existe. O inquérito policial, veremos daqui a pouco, é um procedimento que é feito na delegacia, mas é arquivado pelo juiz. Então assim, não há arquivamento feito, né, pelo Ministério, pelo delegado de polícia, ele não arquiva inquéritos policiais. Então, uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado é obrigado a ir com o inquérito até o final. Ele não pode parar no meio do caminho, porque não é ele o destinatário do inquérito policial. O Ministério Público é que vai opinar sobre isso. Não tem, o delegado ele apenas faz a investigação. Quem ingressa com a ação penal ou não é o Ministério Público. Portanto, para o delegado de polícia é um procedimento indisponível. Então, o inquérito policial é escrito, dispensável, sigiloso, oficial, oficioso, inquisitivo ou inquisitorial e indisponível. Bom, e como é que começa o inquérito policial? Como é que se inicia o inquérito policial? Bom, aí a gente precisa elaborar um conceitinho antes para poder entender essa questão, tá? Veremos na nossa próxima matéria que nós temos vários tipos de ação penal, ou seja, vários tipos de casos em que quem vai processar o indivíduo é uma pessoa ou outra pessoa, e com alguns requisitos prévios ou não, tá? Mas, via de regra, os crimes em geral, todos são de ação penal pública incondicionada. Tá? Não se preocupe com essa questão, aprenderemos isso daqui um pouquinho mais tarde, mas a questão é bem simples. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, para nós nesse momento agora, só importa isso, tá? Que quem processa o criminoso é o Ministério Público. Então, se o crime é de ação penal pública incondicionada, para processar alguém, eu dependo simplesmente da atuação de quem? Do Ministério Público. E a regra é essa, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. É o que está no artigo 100 do Código Penal. Tá? Por exemplo, homicídio, furto, latrocínio, roubo, estupro, são crimes de ação penal pública incondicionada. E nesses crimes, gente, como é que começa o inquérito policial? Bom, isso está previsto no artigo 5º do Código de Processo Penal, e tu vai ter lá o seguinte. Primeira hipótese, o inquérito policial começa com um ato de ofício do delegado, que coincide com o nosso princípio lá da oficiosidade, ou seja, o delegado de polícia, ele sozinho determina a abertura de inquérito policial. Ele foi informado de qualquer maneira que houve um crime, por exemplo, até por uma manchete de jornal, por uma matéria jornalística, ele toma essa informação e ele pode determinar então a abertura de inquérito policial. Então, a primeira hipótese é o delegado, de ofício, determinar a abertura de inquérito policial. A segunda possibilidade, gente, está no nosso Código de Processo Penal também, no artigo 5º, diz lá o Código, mediante requisição do juiz, do Ministério Público ou requerimento da vítima. Vamos devagarzinho aí. Primeira situação, requisição do Ministério Público. O que é isso, gente? Como o promotor de justiça é o titular da ação penal, como cabe a ele a promoção da ação penal, ele, promotor, pode determinar a abertura de inquérito policial. Então, o delegado fica obrigado a abrir inquérito quando determinado pelo promotor de justiça. Então, ele requisita a abertura de inquérito policial e o delegado, sim, é obrigado a abrir esse inquérito e ele não tem opção de não fazê-lo, tá, gente? Segunda situação que fala o Código, requisição do juiz. Aqui temos um problema, tá? Como assim? Qual é o papel do juiz dentro do processo criminal? Falamos um pouquinho disso quando falamos de sujeitos processuais, vamos falar um pouquinho isso um pouquinho mais tarde, mas o juiz tem um papel muito simples no processo criminal, que é julgar as causas que lhe são entregues e, claro, promover uma andamento da ação penal. Bom, se o juiz ele vai julgar as causas, o mínimo que se espera dele é que ele seja o quê? Imparcial. Então, como é que o juiz pode determinar a abertura de inquérito policial por causa de um crime, se ele tem que ser imparcial no procedimento que ele vai julgar no futuro? E mais, quem procede à ação penal, quem ingressa com a ação penal é o promotor. Então, se o promotor não tiver interesse na promoção da ação penal, ela não acontece. Então, não adianta o juiz mandar abrir inquérito policial, porque não é ele juiz o destinatário da ação penal, do inquérito policial, é o promotor que é. Então, assim sendo, a doutrina tem entendido, e eu comungo desse entendimento, que quando ali o Código fala em
juiz requisitar a abertura de inquérito policial, isso não foi recebido pela Constituição atual. Na verdade, caberia ao juiz, ao tomar conhecimento de um crime, informar isso ao Ministério Público e o promotor, aí sim, se achar que é o caso, ele vai promover a ação penal, o inquérito policial, desculpem. Então, apesar de estar no Código, o entendimento que eu comungo, entendo correto, é que o juiz não pode determinar a abertura de inquérito policial. Repito, se ele tiver conhecimento de um crime, deve informar isso a quem? Ao Ministério Público, para que ele aí sim tome a providência de, se achar que é o caso, mandar abrir inquérito policial. E a última hipótese que está citada lá nos crimes de ação penal pública incondicionada é a hipótese da vítima requerer a abertura de inquérito policial. Então, você foi vítima de um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, um furto. Tu vais à delegacia, registra uma ocorrência e pede aí a abertura de inquérito policial e o delegado em tese então deve abrir o inquérito policial, certo? Caso ele não o faça, porque veja, enquanto se fala que o promotor requisita a abertura de inquérito policial, ou seja, dá uma ordem ao delegado, se fala que a vítima requer a abertura. A diferença é que o requerimento ele pode ser negado pelo delegado. Então, o que faz a vítima se tiver o seu requerimento negado? Simples. Ela pode fazer um recurso dentro da própria polícia, é um recurso administrativo, que é dirigido, segundo o Código, ao chefe de polícia. Hoje se entende que o chefe de polícia é o secretário de Segurança Pública. Então faz o recurso para ele e ele então determina, se for o caso, a abertura de inquérito policial. Certo? Então, quem pode abrir um inquérito policial no caso de crimes de ação penal pública incondicionada são o delegado de ofício, então ele sozinho manda abrir inquérito policial, por ordem do promotor de justiça ou a pedido da vítima. E há uma última hipótese ainda, prevista também no nosso Código de Processo Penal, também no artigo 5º, que diz respeito ao seguinte: qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento de uma infração penal pode informar isso ao Ministério Público. Desculpa, gente, estou um pouco confuso com essa metodologia câmera, assim, eu gosto muito de ter a participação dos alunos, então estou um pouco confuso, me desculpem no meu amadorismo aqui na câmera, tá? Meu primeiro vídeo a esse respeito. Bom, voltando aqui, então, qualquer pessoa do povo, se souber a prática de um crime, então, por exemplo, tu sabes ou tu escutas o teu vizinho agredindo a esposa dele, certo? Tu não quer te omitir, faz muito bem não te omitir, porque as pessoas têm que denunciar esse tipo de situação. Vai à delegacia, então informa: olha, delegado, o meu vizinho está batendo na esposa dele. Isso pode ser feito até de maneira anônima, certo, gente? O próprio código fala isso, até de maneira anônima pode ser feito isso. Inclusive a Polícia Civil tem o seu telefone 181 para esse tipo de situação, quando quer informar coisa de maneira anônima, e também tem a tal da delegacia eletrônica pelo site da Polícia Civil. Então, tu ingressa com essa informação lá, o delegado, segundo o código, antes de mandar abrir inquérito, manda um agente dele dar uma verificadinha se essa informação realmente bate ou não bate, e se achando que é o caso, aí sim se determina a abertura de inquérito policial. Certo? Bom, essas são as hipóteses dos crimes de ação penal pública incondicionada. Regra: